Segredos sombrios da roça. Uma pequena vila no interior, cercada por vastos campos e florestas sombrias. No coração dessa pacata comunidade vivia uma família simples, composta por pai, mãe e seus 2 filhos. Eles eram conhecidos por sua hospitalidade e espírito acolhedor, sempre prontos a ajudar seus vizinhos. Porém, algo sinistro pairava sobre aquele lugar tranquilo. Numa noite de lua cheia, uma densa neblina se ergueu do solo e envolveu a vila, transformando a paisagem familiar em um cenário macabro. Ouviram-se sussurros sussurrados pelo vento, como se vozes invisíveis agitassem as árvores. A família, instintivamente, trancou todas as portas e janelas, sentindo um arrepio percorrer suas espinhas. Ao acordarem na manhã seguinte, perceberam algo estranho. O sol brilhava intensamente, mas um silêncio sepulcral se espalhava pela vila. Não se ouvia o cantar dos pássaros, nem o relinchar dos cavalos que normalmente ecoava ao longe. As pessoas haviam desaparecido, deixando apenas um rastro de perguntas sem respostas. A família decidiu explorar as redondezas em busca de alguma explicação. Enquanto caminhavam pelos campos que costumavam estar cheios de vida, descobriram uma pequena cabana abandonada. Os sinais de uma vida passada estavam presentes, mas algo estava terrivelmente errado. Manchas de sangue e marcas de arranhões cobriam as paredes desbotadas. O chão estava repleto de folhas secas e pegadas estranhas. À medida que a família adentrava a pequena cabana abandonada, uma atmosfera opressiva os envolvia. O ar ficou pesado e impregnado com um odor pútrido, como se a própria essência do mal permeasse o local. As paredes desbotadas pareciam sussurrar segredos sombrios, enquanto as manchas de sangue pareciam formar padrões macabros que pareciam ganhar vida diante dos olhos assustados da família. As marcas de arranhões nas paredes, profundas e irregulares, pareciam ter sido feitas por mãos desesperadas, lutando contra algum tipo de horripilante criatura desconhecida. Os arranhões iam além das marcas físicas, ecoando nas mentes dos intrusos, provocando uma sensação intensa de pavor e agonia. Cada sulco na madeira parecia contar uma história de dor e tormento. Enquanto a família avançava cautelosamente pelo chão coberto de folhas secas, suas pegadas pareciam se misturar com outras, muito maiores e mais profundas, como se uma entidade monstruosa tivesse percorrido aquele lugar sombrio. As pegadas sinistras desafiavam a lógica e a compreensão, despertando um temor indescritível de algo que espreitava nas sombras. De repente, um ruído estranho cortou o silêncio da cabana. Era um sussurro gutural, uma voz inumana que parecia vir de todas as direções. Ecoava na mente dos visitantes, penetrando cada fibra de seu ser com uma sensação de malícia e crueldade. A voz sussurrava palavras indistintas, enigmáticas e carregadas de uma malevolência incompreensível. Aos poucos, as paredes começaram a tremer, como se a própria estrutura da cabana estivesse reagindo à presença indesejada da família. Rachaduras se formavam nos tijolos, liberando uma poeira ancestral que se misturava com a neblina maligna que infiltrava o ambiente. O teto, antes estável, começou a pingar gotas escarlates, como se o sangue da própria construção estivesse chorando sua agonia. O ambiente ao redor da cabana parecia distorcer-se, as sombras ganhando formas grotescas e inquietantes. Figuras espectrais surgiam do nada, dançando entre os pilares de luz lunar que penetravam pelas janelas quebradas. Os rostos pálidos e contorcidos dessas aparições sem forma pareciam rir da desgraça daqueles que se aventuravam em seu território, provocando um calafrio insuportável. A cada momento naquela cabana assombrada, a família sentia sua sanidade vacilar. Era como se suas mentes estivessem sendo lentamente corrompidas, enredadas em uma teia de medo e desespero. Suas próprias emoções se tornaram armas contra eles, transformando sua coragem em paralisia e sua determinação em desespero.
Enquanto a família lutava para escapar da cabana amaldiçoada, a própria estrutura parecia conspirar para mantê-los presos. Portas trancadas subitamente, janelas emperradas e corredores que se estendiam para além do horizonte. Cada passo era uma batalha contra uma força invisível e malévola que se alimentava do terror que emanava de seus corações. Finalmente, num ato desesperado de coragem, a família conseguiu escapar dos grilhões da cabana assombrada. Correram para a segurança da luz do sol, deixando para trás um pesadelo que jamais seria esquecido. A cabana continuou a assombrar seus sonhos, uma lembrança constante da escuridão que se esconde no interior, uma lembrança daquele lugar onde o mal encontra seu verdadeiro lar. Com os corações acelerados, a família continuou sua busca, entrando na floresta. Os sons da natureza pareciam ter sido engolidos pelo vazio sinistro. Os galhos das árvores se torciam como dedos longos e ossudos, e o ar se tornava mais denso a cada passo. A ansiedade tomava conta deles, enquanto os olhos vigilantes das sombras os observavam. De repente, um grito agudo irrompeu o silêncio. Era o choro de uma criança. Seguiram o som e encontraram um menino perdido, encarando-os com olhos vazios e uma expressão aterrorizada. Ele tremia incontrolavelmente e murmurava palavras desconexas. O medo envolveu a família quando perceberam que não estavam sozinhos naquela floresta macabra. Os dias se transformaram em noites intermináveis. A família se viu presa em um pesadelo sem fim, lutando para desvendar o mistério que consumia a vila. Cada noite trazia aparições sombrias, espectros deformados e sussurros ameaçadores. Os terrores da escuridão se tornaram companheiros indesejados, perturbando seus sonhos e testando sua sanidade. Em um último esforço para acabar com o tormento, a família decidiu investigar a cabana abandonada novamente. Dessa vez, encontraram um velho diário empoeirado, com páginas gastas e amareladas pelo tempo. Ele revelava segredos obscuros que haviam sido enterrados naquele lugar há muitos anos. Descobriram que a vila havia sido amaldiçoada por uma bruxa há séculos, condenando todos que ali viviam a um destino horrendo. A única maneira de quebrar a maldição era enfrentar os terrores que os assombravam e destruir o coração negro da bruxa, escondido profundamente na floresta. Com coragem renovada, a família se lançou em uma batalha desesperada pela sobrevivência. Enfrentaram criaturas grotescas e almas atormentadas, guiados apenas pela determinação de trazer paz de volta à sua amada vila. A cada passo dado, mais desafios surgiam, mas eles não desistiram. A família, agora envolta em uma aura de coragem indomável, avançou pelo território assombrado. Criaturas grotescas emergiram das sombras, com suas formas distorcidas e membros retorcidos, emitindo grunhidos guturais e olhos vazios cheios de malícia. Eram abominações que desafiavam a compreensão humana, resultado da própria escuridão que permeava aquelas terras amaldiçoadas. Cada encontro era uma batalha pela sobrevivência. As criaturas avançavam com ferocidade desumana, suas garras afiadas arranhando o ar em busca de carne humana. Sangue espirrava, ossos rangiam e gritos de agonia preenchiam o ar. A família lutava desesperadamente, empunhando tochas e armas improvisadas, lutando para se manterem vivos em meio ao caos grotesco que os cercava. Almas atormentadas também surgiam ao longo do caminho. Eram espíritos aprisionados, vagando sem descanso, suas angústias e sofrimentos os transformando em entidades sombrias e vingativas. Eles sussurravam palavras amargas e lançavam olhares acusadores, tentando arrastar a família para o abismo de seu próprio tormento eterno. Mas a determinação da família se mantinha firme, resistindo às investidas sobrenaturais e enfrentando os desafios com resiliência. A cada passo dado, o ambiente se tornava mais hostil. A escuridão se espessava, como uma presença palpável, e a própria natureza parecia se rebelar contra a presença dos intrusos.
Árvores retorcidas e enegrecidas se erguiam como sentinelas sinistras, suas folhas sussurrando ameaças ao vento. O solo tremia sob seus pés, como se as entranhas da terra estivessem se revoltando contra sua ousadia. Apesar dos ferimentos e exaustão, a família perseverava, alimentada pela chama incansável da esperança e o amor por sua vila. Cada desafio superado os aproximava mais do epicentro do mal, onde a origem da maldição se escondia. O terror era palpável, mas a família se recusava a recuar. Eles sabiam que sua coragem era a única esperança para trazer a paz de volta à sua amada terra. Por fim, diante da encruzilhada final, a família encontrou o coração negro da maldição. Uma entidade sinistra e sombria estava ali, sua presença emanando uma aura de pura malevolência. O ar ficou pesado, o tempo parecia congelar e o medo se insinuava em cada fibra de seus seres. Mas a família não se deixou abalar. Com um grito uníssono, eles lançaram seu último ataque, desferindo um golpe fatal contra a fonte da escuridão. Um grito ensurdecedor ecoou pelo ambiente, seguido por um silêncio repentino. O mal foi derrotado. A maldição que assolava a vila foi quebrada. A paz retornou àquele lugar outrora amaldiçoado. A família se tornou uma lenda, uma história contada por gerações futuras, lembrando a todos que a coragem e a determinação podem vencer até mesmo os horrores mais aterradores. Nessa jornada épica de terror e sobrevivência, a família enfrentou horrores inimagináveis, desafiou o próprio destino e emergiu triunfante. Sua história ecoará pelos tempos, inspirando outros a enfrentarem seus próprios medos e acreditarem na força interior que pode superar até mesmo os pesadelos mais terríveis. Finalmente, chegaram ao covil da bruxa. Uma batalha épica se desenrolou entre a família e a feiticeira maligna. Foi um confronto assustador, mas, no fim, a família emergiu vitoriosa. O coração negro da bruxa foi destruído, dissipando a maldição que havia aprisionado a vila durante tantos anos. A paz retornou àquelas terras, e a família foi saudada como heróis pelos poucos sobreviventes que haviam retornado. Apesar das cicatrizes deixadas pelo terror que enfrentaram, eles se tornaram símbolos de coragem e esperança naquela comunidade. A vila voltou a prosperar, mas nunca se esqueceu daqueles dias sombrios, pois aprenderam que o mal pode surgir dos lugares mais inesperados.